aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu pedir que ele me ensine a curar. Capítulo 5, além da percepção, terceiro parágrafo. Capítulo 3. Conhecer, como já observamos, não conduz ao fazer. A confusão entre a tua criação real e o que tens feito de ti mesmo é tão profunda que passou a ser literalmente impossível para ti conhecer qualquer coisa. O conhecimento é sempre estável e é bastante evidente que tu não és. No entanto, és perfeitamente estável, tal como Deus te criou. Nesse sentido, quando teu comportamento é instável, estás discordando da ideia de Deus com respeito à tua criação. Tu podes fazer isso, se assim escolheres, mas dificilmente quererias fazê-lo se estivesses em tua mente certa. Então, o conhecimento é estável e está evidente e admitido que nós não estamos estáveis, né? Estamos instáveis. Agora, o que ele coloca aqui é que nós somos estáveis, como Deus nos criou. Não estamos sendo agora. E quando não somos, nós discordamos de Deus, porque Ele nos criou estáveis. Então, veja o ponto que nós nos encontramos de discordar da criação. E uma vez que discordamos de tudo, né? Porque uma vez que aprendemos uma coisa, nós vamos manifestar isso em tudo. Então aí que está a origem da nossa discordância. Então nós não concordamos com mais nada. E isso gera instabilidade. Porque se nós discordamos de nós mesmos, sendo que somos estáveis em Deus, né, com o que mais a gente pode concordar? Com nada. Com nada. Então a gente vai fazer efeito espanhol, né, que náufrago chegou nadando numa ilha, encontrou um nativo e perguntou: "Aí, governo?" Cara, sim, entendemos? Sou contra. Não concordo com mais nada. Então a gente é contra tudo. Né? E se formos observar a nós mesmos, essa instabilidade, então ela tem origem na discordância. E a discordância que deu origem é essa. Né? Então esse é o erro original, o que dá origem aos demais, onde nós não concordamos e discordamos com tudo. Né? E é claro que discordamos com nós mesmos. Né? Eu não concordo que eu esteja aqui, eu não concordo que eu seja desse jeito, eu não concordo que eu esteja fazendo isto ou aquilo. Então, há uma discordância generalizada. E basta concordar com Deus, com a sua criação, e aí estaremos outra vez plenamente estáveis. E aí concordaremos com tudo. A questão fundamental que te perguntas continuamente não pode, de jeito nenhum, ser dirigida a ti mesmo de forma adequada. Continuas perguntando o que és. Isso implica que a resposta não só é uma resposta que conheces, mas também que depende de ti supri-la. Entretanto, não podes perceber a ti mesmo corretamente. Não tens nenhuma imagem para ser percebida. A palavra imagem está sempre relacionada com a percepção e não é uma parte do conhecimento. Imagens são simbólicas e representam alguma outra coisa. A ideia de mudar a tua imagem reconhece o poder da percepção, mas implica também em que não há nada estável para conhecer.
nós temos várias abordagens aqui. Uma delas é com aquela questão que eu acho que foi colocada, foi Sócrates, né, que disse: conhece-te a ti mesmo? Foi ele? Foi. Pois é, e nós até hoje estamos com essa pergunta: quem sou? Então, com o advento do início da chamada Nova Era, que foi dos anos acho que 70, né, que começou essa coisa da Nova Era, que começaram a se abrir as novas terapias, os conhecimentos que vinham do Oriente, da Índia, da China, do Egito, dos maias, dos incas, dos astecas, dos egípcios, enfim, né? De todo lado vinham novas informações, né? E terapias, e se pregava o autoconhecimento. Então tinha livro de autoconhecimento, tudo era autoconhecimento. Então, astrologia para o autoconhecimento, cozinhar batata para o autoconhecimento, né? Grupos de estudo da banana madura para o autoconhecimento, tinha de tudo, né? E então houve assim um afloramento de todas essas sabedorias, desses caminhos, inclusive o curso em milagres surgiu junto com essa leva de novas abordagens, né? Então, aqui ele diz outra vez, a pergunta é quem tu és. Mas, estando na instabilidade, não consegue responder. Então, por quê? Porque você quer perceber alguma coisa. Então, a primeira coisa que vem é a imagem. E a imagem, nós sabemos, é simbólica e simboliza alguma coisa. Então, todas as imagens são percebidas. E se há algo para perceber, não é o conhecimento. E no conhecimento de quem eu sou, está nesse nível do conhecimento que é estável, como eu sou, como todos somos. E como nós tentamos essa resposta e queremos que seja percebida, né, então nós não alcançamos em nós mesmos o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é este de que somos perfeitamente estáveis, somos filhos perfeitos de Deus, estáveis, amorosos, harmoniosos, e temos paz, alegria e felicidade perfeita. Isso é o que eu sou. Agora não adianta eu dizer a mim mesmo, eu sou luz, eu sou luz. Não adianta se eu não estou iluminando, né? Então, a lâmpada que ilumina não precisa dizer nada, ela ilumina simplesmente, né? O sol não fica falando, olha, eu sou a luz, eu sou a luz, né? Ele simplesmente ilumina. Então, quando alcançarmos essa luz na mente, tampouco precisamos dizer qualquer coisa. E eu sempre disse que mudar a imagem não muda nada, porque a gente muda de uma imagem para outra, né? Para imagem, sem imagem, com imagem, né? Muda a nossa imagem, muda de imagem, mas tudo ainda está dentro da percepção. Então o que ele fala é percepção e conhecimento, versus conhecimento, né? E a percepção é dos 5 sentidos. E as respostas que nós queremos sempre são dos 5 sentidos. Não é que não possamos obtê-las, né? Porém, como um sinal. Agora, a compreensão transcende, porque as imagens são simbólicas, elas sempre simbolizam ou representam outra coisa. Você tenta mudar a tua imagem,
né? Como que é mudar a imagem? Bom, né, eu mudar a imagem, eu vou agora fazer o seguinte, eu vou pegar um livro sagrado, colocar embaixo do braço e vou dar um testemunho. Irmãos, eu fumava, eu bebia, eu fazia não sei o que, né? E agora eu mudei. Né? E aí você muda a imagem. Aí você coloca um manto, né? E anda com as mãos assim, dizendo que é rei dos irmãos. Né? Então você mudou a imagem. Né? Mas quando você só muda a imagem, isso implica que não há nada estável para conhecer, porque você não acredita nisso. Não é isso que você estava, que você alcançou, você apenas mudou a imagem. Eu sempre conto a história de um rapaz que vinha de vez em quando na Nova Era, né? E um dia ele foi, mas era assim, todo errado, assim, vamos dizer, né? E um dia ele foi para a Índia, eu acho que ele ficou uma semana lá e voltou. Quando voltou, voltou de turbante, de manto, com as mãos assim, né? E aí foi lá me visitar. E estava falando, né? Querido irmão, né? Queridos irmãos, né? Eu perguntei aonde você foi? Na Índia, né? Eu disse, eu acho que foi na Alemanha, porque sotaque é da Alemanha. E aí ele disse, não, agora eu fui iniciado, sou um guru, mudei, mudou a imagem. Mas continuou instável e não buscou conhecer. Ele apenas mudou a imagem e focou, mudei minha imagem, agora eu vou fazer isto. Então isso implica, quando você só muda a imagem, implica que você não tem nada estável para conhecer. Apenas você mudou a imagem. Isso não serve para nada. Porque você tem que entender que tem o estável, que é o conhecimento, e esse é o nosso foco, não a mudança da imagem. Então não adianta mudar a imagem. E disto vem um outro dito que eu lembrei que diz, o hábito não faz o monge. Apesar de que um dos meus mestres diz que tem que ter o hábito, senão como é que eles vão saber que tu é um monge? Se surgir, né? Ele, um dos meus mestres lá, que encontrei lá na Amazônia, né? Lá no Rio Juma, ele me disse, Jorge, se uma pessoa, você está dirigindo na estrada, uma pessoa para o seu carro e ele está com uma arma na mão, o que que é? Ele disse, provavelmente você pensou a possibilidade de um assalto, né? Mas aí ele se diz que é um policial. Faltou o quê? Faltou o hábito, né? Faltou o uniforme, né? Se ele tivesse uniformizado, você diria, é um policial. Se bem que agora os assaltantes estão usando O uniforme do o policial. uniforme policial, né? Parece que assaltaram Carteira, tudo. um atleta lá, né? Com uma falsa blitz. Né? É uma percepção instável. Então são as percepções instáveis. Então, justo que se está tratando aqui é a percepção versus o conhecimento. O conhecimento é estável, perfeitamente estável. Isso quer dizer que não muda nada lá. No nível do conhecimento não tem mudança, não há o que mudar, não muda. Né? E nós mudamos de ideia 10 vezes por dia, ou mais, a respeito de uma mesma coisa. Então isso é uma instabilidade, né, que se a gente vê em todos os lugares, em tudo. Né, em tudo. E veja como a gente prima pelo que é estável. Né? Como seria bom se nossa moeda fosse estável. Né? Como seria bom se você fosse hoje comprar um pão e custasse 10 centavos. E daqui 100 anos
os mesmos 10 centavos. Então, tudo que todo mundo busca é a estabilidade. Só que nós buscamos essa estabilidade no mundo. E aqui não é. Aqui não tem estabilidade. Nada é estável aqui. Você acha que está tudo certo, aí chove demais. Quando você acha que está tudo certo, dá uma seca. Aí dá uma enchente, aí dá um terremoto, aí dá uma tsunami, aí um vulcão entra em erupção. Não há nada estável aqui. Então nós tentamos estabilizar as coisas, mas não há como. Porque a nossa mente não é estável. Então, por quê? Porque nós discordamos de Deus. Ainda é isso. O ser não está aberto à interpretação. Pode tentar interpretar o significado, mas isso é sempre passível de erro, porque refere-se à percepção do significado. Tais incongruências são resultado de tentativas de considerares a ti mesmo como separado, e não separado ao mesmo tempo. É impossível fazer uma confusão tão fundamental sem aumentar ainda mais a tua confusão geral. Tua mente pode ter passado a ser muito engenhosa, mas como sempre acontece quando método e conteúdo estão separados, ela é usada em uma tentativa fútil de escapar de um impasse inescapável. A engenhosidade é totalmente divorciada do conhecimento, porque o conhecimento não requer engenhosidade. O pensamento engenhoso não é a verdade que te libertará, mas tu estás livre da necessidade de te engajares nele quando estás disposto a abandoná-lo. A engenhosidade, ela surgiu para suprir necessidade, suprir falta, né? Então a mente engenhosa, né, ela vai realmente suprir as faltas, né? Então, de fato, somos os magníficos senhores de engenho, né? Porque todos nós, não importa qual a profissão, nós estamos sempre engenhando, né, alguma coisa, né? Porque o engenheiro, ele tem o título de engenheiro, mas não há quem não esteja engenhando sempre alguma coisa para suprir as suas necessidades. Então, a mente engenhosa, ela vai suprir as nossas necessidades no mundo, né? E a mente engenhosa, né, com certeza não vai nos libertar deste mundo, porque vai nos prender neste mundo, porque para tudo nós vamos dar um jeitinho, né? Só que para alcançarmos o conhecimento, a mente engenhosa não funciona, então nós temos que abandonar o engenho. E se tu estás disposto a abandonar a tua engenhosidade, que é uma decisão tua, então existe, claro, essa direção de alcançarmos o conhecimento e a estabilidade, né? Mas o que implica em abandonar a engenhosidade? Em tudo. A nossa mente engenhosa, porque a mente engenhosa, ela veio para substituir o conhecimento. Chegou o momento que a gente diz que nós somos capazes. Isso eu sou capaz de fazer. Então, neste momento, você trocou o conhecimento pela tua capacidade. E agora você vai desenvolver a engenharia. Porque você vai ficar ali engenhando como que você vai fazer para aquele aparelho funcionar. E olha que tem gente que fica engenhando mesmo, né? Tem gente engenhando como que eles vão fazer para inventar mais um imposto, né? Tem gente, pode ter certeza, né? Tem gente, vocês vejam nas empresas de telefonia, eles têm pessoas lá engenhando um plano para
fazer a gente gastar mais e pagar mais por alguma coisa que a gente não precisa. Ficam ligando todo dia. E depois eles botam o pessoal para telefonar. Né? Ficam engenhando técnicas, métodos, né, para tentar suprir necessidades. E ficam engenhando criar novas necessidades para poder vender novos engenhocas. Né? Isso no nível da matéria. Agora, isso prende a nossa mente à necessidade, à falta. A ideia da falta, da necessidade nos prende ao mundo material. Por isso que ele diz, nós temos que abandonar essa ideia da falta, temos que abandonar essa ideia de que nós somos capazes, temos que abandonar a mente engenhosa, né? Porque ela está sempre tentando achar uma maneira de suprir uma falta. Só que quando ela tenta suprir a falta do conhecimento, ela usa a engenhosidade. Não dá certo, não funciona. Isso que é a confusão. Por isso que a gente tem tanta confusão. Por quê? Porque você tenta usar uma ferramenta para abrir uma porta que só se abrirá quando você não tiver ferramenta nenhuma para abri-la. Então essa porta na nossa mente, ela se abre, a porta que abre para o conhecimento, quando a gente abandonar toda a nossa engenhosidade para tentar alcançar. Como nós usamos a percepção, né, e a percepção precisa perceber alguma coisa, então a percepção quer uma imagem para perceber. Como o conhecimento não tem imagem, então nós vamos ficar buscando e não vamos achar nada. Então são as pessoas que buscam os fenômenos. Eles querem uma imagem para perceber. Enquanto não perceber uma imagem, então eles não acreditam. Então tem que ter um fenômeno. O milagre deixa de ser um milagre que cura a dúvida, a divergência na tua mente, que cura a engenhosidade, né? E traz o conhecimento para aparecer um fenômeno. E aí tem pessoas que chamam isso de milagre. Milagre, aconteceu isso. Milagre, aconteceu aquilo. Né? Então, ontem estava ali embaixo e uma pessoa leu no folder ali sobre o milagre e disse, o que é isso, curso de milagre? E aí mandei pegar o livro, a moça deu uma olhada, né? E aí disse, mas o que a gente aprende com esse curso? A gente aprende a fazer milagre. Uma outra que estava lá escolhendo pedrinha e ouviu, disse, isso eu também quero! Isso eu também estou querendo aprender. Né? Aí disse, tá bom, mas você sabe o que é o milagre? Né? O que é? Milagre é curar o sofrimento da mente, para alcançar a paz, a felicidade perfeita em Deus. Ah, é isso. Esse livro todo é para isso. Todo é para isso. Então, uma disse que se interessou que vai vir. Né? E a outra achou que era outra coisa, que milagre era uma varinha mágica, né? Que dizia que era tal coisa e tal coisa aparecia. Bom, isso acontece depois que os milagres não são mais necessários, no nível do conhecimento. Isso lá, que era tal coisa, por lá é abundância, não falta nada. Então, se tiver alguma coisa que não tem, você pisca o olho e está lá. Então, por enquanto, nós temos que mesmo que aprender a usar os milagres. Para sair da mente engenhosa e da percepção. Porque essa percepção, ela prende, porque esse mundo, a gente todo ele é de perceber. Né? Como que você vai imaginar uma coisa que não possa ser percebida? A gente não sabe como fazer isso. A gente não sabe. Agora, sempre ainda nós queremos a imagem.
E a imagem é simbólica. Agora, nós temos então que compreender a imagem que simboliza alguma coisa que pode estar além da imagem. Então esse é um exercício a se fazer, né? Não ficar preso nas imagens, transcender a imagem. Nós tratamos outro dia aqui de um exercício que era olhar para o nosso irmão e ir além da imagem, para conseguir ver o que está além da imagem, que é o altar interior, onde está a perfeição. Ali está o conhecimento. E essa ideia é que nós temos que praticar. Entender que as imagens são simbólicas e símbolos simbolizam alguma coisa, apenas isto, né? E sairmos do símbolo, transcender o símbolo para entender a mensagem. Então, além da imagem está a mensagem. E é esse o exercício que temos que fazer. A oração é um modo de pedir alguma coisa. É o veículo dos milagres. Mas a única oração significativa é a que pede o perdão. Porque aqueles que foram perdoados têm tudo. Uma vez que o perdão tenha sido aceito, a oração no sentido usual vem a ser completamente sem significado. A oração pelo perdão não é nada mais do que um pedido para que possas ser capaz de reconhecer o que já possuis. Ao elegeres a percepção no lugar do conhecimento, tu te colocaste em uma posição na qual só poderias parecer-te com teu Pai, percebendo milagrosamente. Tu perdeste o conhecimento de que tu, em ti mesmo, és um milagre de Deus. A criação é a tua fonte e a tua única função real. Ele pode ter várias possibilidades de interpretar essa palavra, né? Às vezes digo, tem perda, perdinha e perdão. O perdão é uma perda grande. Bem grande. Na verdade, se formos analisar, aquele que perde um real, para ele, se ele está precisando aquilo para uma coisa importante, né, para pegar o ônibus para ir para casa e ele mora longe, é o perdão, né? Então é uma perda grande. Então toda perda, porque nós mensuramos tudo em pequeno, médio e grande, toda perda, ela é uma perda e é o perdão, né? Então, para nós reconhecermos que temos tudo, qual o perdão que nós temos que alcançar? O que é que nós temos que perdoar? Que perdoar também significa, em outro modo de interpretar, para doar. Perdoare, para doar, ou para doar mais. Então, o que é que temos que perder, o que é que temos que doar, o que é que temos, porque o perdão também significa uma entrega, que você reconhece que aquilo está perdido e não fica preso naquilo. Então você doa, você entrega. O que é que nós temos que Vencer entregar aqui? o ego. O ego. não. A mente engenhosa, né? O ego. Então o que tem que entregar? O diploma de engenheiro. Rasgar. A nossa vontade seria isso também, né? A nossa vontade separada, né? Sim, da separação. É. Quando eu era criança se falava muito, tinha-se muito medo do comunismo, né? E a ideia do comunismo é que ninguém mais era dono de nada, que tinha que entregar tudo para o Estado. Então, houve uma história que um agente do Estado comunista, do Partido Comunista,
foi convencer ou converter ao comunismo um pequeno agricultor. E aí ele chegou lá e ficou o dia inteiro conversando com ele, porque isso, porque aquilo, e argumentou, e argumentou. E no final do dia diz, então, você aceita entrar no Partido Comunista? E o cara disse, tá bom, eu aceito. Ótimo, então agora vamos aqui. Você aceita entregar o seu trator? Pode pegar. Você aceita entregar os seus cavalos? Pode, pega tudo, pega. Você aceita entregar as vacas? Sim, pega. Você aceita entregar não sei o que? Pega, vai pegando. Você aceita entregar as galinhas? Não. Não, mas por quê, cara? Você entregou o trator, as vacas, por que não as galinhas? Porque galinha eu tenho. A galinha está paga. A galinha eu tenho, né? Isso eu não entrego. Isso é meu. Então, o que é que a gente não entrega? O que é que a gente não aceita dar a perda? O status. Então vamos ver, vamos mudar de Partido Comunista para Partido Cristão. Você quer entrar no Partido Cristão? Quero, então você tem que começar a entregar. Então entrega o teu status, entrega a tua casa, entrega o teu carro, entrega o teu corpo, entrega tudo que você acredita a respeito desse mundo, das pessoas, tudo. Né? A tua mente engenhosa, a tua percepção, tudo aquilo que você conquistou, as tuas conquistas, entrega a medalha de ouro, entrega o título, entrega a faixa presidencial, vai entregando. Né? Roubaram a faixa presidencial. Sabia? Não. A faixa presidencial devia estar no cofre lá da presidência, não está, sumiu. Descobriram. O que será que foi? Alguém que não queria entregar. Eu não entrego. Levou a faixa. Não sei. Isso é simbólico. Então, veja. Tem coisas que a gente não quer entregar. Não quer dar o braço a torcer. Não quer entregar o que é. Então, olha. Entrega o teu dinheiro, a tua poupança. Né? O que é que uma vez aconteceu que um homem muito rico, ele foi até Jesus e disse, mestre, o que eu tenho que fazer para alcançar o céu? E Jesus olhou para ele e disse, olha, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Eu não vou fazer isso, esse homem é louco. Né? Porque ele tinha muitas propriedades, ele tinha um status no lugar. Ele disse, os meus pais trabalharam, meus avós trabalharam para ter todo esse patrimônio, eu não vou vender tudo isso. E aí que Jesus disse, viram, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um avarento ir para o céu. Não tem a ver com o rico, né? Porque o rico é apenas rico. Né? Ele não qualifica a avareza. Então aqui a gente deveria colocar avarento. Por quê? Porque o avarento não entrega nada. Então é a avareza. E daí que vem, por que a gente não consegue alcançar esse conhecimento estável? Essa estabilidade. Porque a gente não quer entregar alguma coisa que a gente tem, não quer entregar nada, não quer entregar tudo. Então isso é o perdão. Isso é o perdão. É perdoar, dar tudo. Dar tudo não significa que você vai ficar sem nada. Mas se eu fizer essa entrega, né, como é que eu vou viver? E uma vez eu perguntei para o meu pai se ele tinha feito voto de pobreza. E ele disse que não, quem fez voto de pobreza foi o padre. E eu disse
disse, mas não parece, né? Porque o padre tem um carro bom, tem uma casa melhor que a nossa, né? A comida lá na casa do padre é melhor, lá tem comida melhor que aqui, lá tudo é melhor, né? Então acho que você fez voto de pobreza. Aí ele disse, mas aí tu veja o seguinte, o padre de vez em quando ele muda, sai esse e vem outro. Aí você vai lá e olha o que o padre levou. Então, voto de pobreza é isso. Você pode utilizar tudo, mas tem que entregar. Você não pode querer ficar com aquilo. É como quando você vai viajar, né? Você vai para Paris, fica num hotel, você pode usar tudo que tem lá. Mas não pode trazer as coisas do hotel contigo. E nós começamos a adquirir a ideia de que somos proprietários, né, de que é nosso, e aí não queremos entregar nada. Né? Então não é que não possamos usufruir das coisas, podemos usufruir de tudo, mas não podemos ficar presos. Então isso que nós temos que doar. Então eu acho que a oração do perdão é entendermos isso, que nós temos que alcançar o perdão. Dar o perdão é dar as perdas. Então nós já sabemos de qualquer forma que tudo que nós temos está perdido. O corpo, o carro, a casa, o dinheiro guardado, tudo está perdido. O status, o diploma. Para que serve isso? Serve, ele tem utilidade. Tudo tem utilidade. Então nós não temos que negar a utilidade das coisas, né? Mas nós temos que não estarmos presos. Então a oração do perdão é aquela que me liberta de estar presos, né, a todas essas coisas, né, e aos sentimentos, né, porque aquele que não está preso tem tudo. Tem tudo. Porque se você te prende a uma pequena propriedade e vê aquilo como o teu reino, como o teu tesouro, você está preso àquilo. E quem tem o perdão, tem tudo. De vez em quando, vinha um casal de artesãos me visitar na Nova Era. E eles estavam sempre sorridentes, saltitantes, alegres. Eles viajavam pelo mundo. Então, eles faziam artesanatos. Então, eles saíam daqui, vamos para a Bahia, vamos. Aí ficavam lá na Bahia, eles faziam artesanato, vendiam, né? Pegavam as cascas de coco que o pessoal jogava fora, faziam bolsinha, faziam colar, faziam um monte de coisa com aquilo. Né? Faziam muitas coisas. Né? E era bonito o trabalho deles. Né? E aí eles resolviam ir lá para Manaus. Vamos para Manaus, vamos. E iam para Manaus. Depois resolviam ir para a Patagônia. Iam para a Patagônia e aí resolviam ir não sei para onde. Estavam sempre viajando. Aí entre uma viagem e outra, eles, quando passavam aqui, eles iam lá me visitar. Alegres, me abraçavam, brincavam. Né? E um dia a moça veio chorando. Né? E ela era sempre sorridente, alegre. Eu disse, o que foi que aconteceu? E eu já comecei a imaginar o pior, que o cara tinha morrido. Porque ela estava realmente no estado. Assim, você não sabe o que aconteceu. Né? O que aconteceu? Sabe, a gente, todos esses anos, a gente foi sempre juntando um dinheirinho. Né? E aí, chegou um momento que nós pegamos aquele dinheirinho e dava para comprar a casinha na praia. E não era bom a gente ter a nossa própria casinha, a nossa própria cama, em vez de ficar em hotelzinho, que a gente sempre ficava em hotelzinho humilde, barato, né? Não seria bom a gente ter nossa própria casinha, daí nossa própria cama, nós íamos comprar um colchão bom mesmo, né? Uma televisão bem bonita e tal, e não sei o quê, e daí diz, vamos fazer isso. E aí compramos. Aí compramos. Aí estamos
estamos já 6 meses já com essa casinha, com uma cama maravilhosa, com super colchão e com uma super televisão. Agora ele não quer mais sair de lá, porque ele tem medo. Como é que nós vamos sair daqui? Vão roubar nossa televisão, nós vamos chegar aqui, não vai ter mais cama, não vai ter mais televisão, não vai ter mais casa. Se a gente ficar 8 meses, 1 ano fora, como a gente fazia, viajando, está preso. E é por isso que ela estava chorando. Porque ela viu o seu companheiro se prender a pouca coisa, em troca da alegria. Agora ele tinha medo. A alegria, o desprendimento, a liberdade acabou. Porque agora ele era proprietário de uma casinha e tinha medo, isso deixou ele com medo. Então, porque ali estava o seu tesouro, o seu reino, o seu investimento. Acabou tudo. Então veja, assim nós nos prendemos ao mundo. Acaba a liberdade, porque estamos presos. Aquilo que nós construímos, aquilo que nós, aos nossos investimentos. Então, quem tem o perdão, tem tudo. Eles tinham um mundo, agora tem um barraquinho. Eles tinham alegria, agora tem o medo. E assim que o ego vai nos prendendo ao mundo da percepção. Porque nós deixamos de ver o que está além do que nós podemos perceber como nosso, que às vezes é tão pouco. Agora, isto não significa que você não possa ter a sua casa. Eu acho que é bom ter. Mas não pode se prender. Não pode se prender. A Loli, a arara da Gerta, a gente ia lá e ela morava na árvore. Então, ela estava sempre fazendo pirueta, sempre fazendo palhaçada. A gente saía lá fora, ela começava a gritar, cantar, fazer pirueta, palhaçada. Até que um dia a Gerta fez uma casinha para ela. Aí ela ficou dona de casa. Não foi, Raquel? Falei, eu não sei mais da casinha. Isso acontece em qualquer costura. Eu não saía da casa. Tinha que cuidar da casa, agora ela está dona de casa. Se prendeu. Se prendeu. É. Não, a Loli era fantástica, ela era uma festa. A gente fechava a porta lá da sala do café, ela se prendia na maçaneta e abria a porta e vinha correndo para dentro para ficar lá brincando com a gente. Não viram muito, que eu acho que ela estava dentro da casa. Não é mais aquela arara alegre, feliz, satisfeita. Ela não quer mais brincar? Ela fica lá na casa dela. Dona de Tem medo que a casa. outra arara chegue lá na casa dela. Que tire Vai a que ela casa, sai, ela tá com entra a casa agora, no- daí no vai que eu passa- saio daqui e me tiram a casa. Ninguém tira a casa agora. Interessante. Então, não é que não possamos ter. Nós vamos estar mais estáveis quando temos alguma coisa. Vamos ter um pouco mais de segurança, né? Mas não é para ficar preso a isso. Eles tinham um manto só, né? E até o manto, fizeram um sorteio, né? Cada um ficou com um pedaço. Ficou sem o manto Ficou também. até sem o manto, até isso entregou, né? Então, é assim, o perdão é assim, é perdoar, porque quando nós estamos presos a algum sentimento, a gente falou bastante da matéria, mas tem os sentimentos também, né? Então o perdão é tudo. O perdão é tudo, é perdoar tudo, é nos libertarmos de tudo. Isso é a perfeita liberdade. E aí pode ter tudo. Pode ter
fazer a cidadela deles lá no Machu Picchu. Aquilo lá é um lugar longe, inacessível. Ninguém vai nos encontrar aqui. Né? Os maias foram no meio da selva amazônica, lá no México, lá em Palenque, né? Construir a sua cidadela para ficar longe de tudo. O mundo é assim, essa estabilidade. Não tem lugar para isso. Então a gente tem que entregar mesmo. Tem que entregar. O Castelo de Alhambra, em Granada, da Espanha, ele é lindíssimo, né? E, nossa, devia ser um lugar de muita riqueza, era um lugar muito próspero, muito... E quando Castela e... né? Aqui, ó. Felipe Leão, Castelo e Leão. Isso. Que eram os Isabel. Os reis. Os católicos. Isso, é. Então, o que que aconteceu? Eles chegaram lá e o cara que morava lá no castelo entregou. Podem ficar, eu vou embora. Essa é a história. Não houve luta, não houve guerras, não precisa guerra, não precisa luta, nós vamos embora. Se é isso que vocês querem. Ninguém precisa se machucar, ninguém precisa... Está aí, a gente dá para vocês, dá a perda, dá o perdão, estamos indo. E foram. E foram embora. Né? Então é uma história de como as pessoas moravam no castelo e deu a perda. O que vai fazer? Né? Vai ficar guerreando, dá castelo para eles, vão embora. Não sei para onde eles foram, nem o que aconteceu, né, depois. Mas é o que eles fizeram. E o brasão do castelo era um triângulo com um círculo em volta. E embaixo do brasão estava escrito em árabe, que eles eram árabes, né? Não há vencedor sem Deus. Esse era o brasão de Alhambra, do reinado de Alhambra. Então, acho que, além de ter sabedoria, eles conseguiram praticar isso numa boa. Agora, nós não, a gente vai defender esse pontinho que a gente tem, né, que é uma insignificância, que se olharmos esse planeta do espaço e tentarmos circundar as nossas propriedades dentro do planeta, nós vamos ver que o que nós temos é ridículo. É ridículo. Eu vou lá dentro, lá do espaço, vou circundar lá na proporção do tamanho do planeta a minha propriedade. Eu acho que não vai ter. Né? O que eu tenho aqui é nada, é insignificante. Né? Então, e é por isso que a gente fica brigando e defendendo. A gente não quer dar as perdas, né? E não quer dar o perdão. E aí a gente não quer dar a perda. Eu tenho uma encrenca com uma pessoa, né? E eu não vou dar a perda, eu não vou perder a razão. Eu que sei, ele que fez errado, eu não dou, não perdoo. É não dar a perda. É não dar o perdão. Então a oração boa é do perdão. Por isso que a oração do Pai Nosso ela é muito significativa, é muito interessante, né? Porque na segunda parte está lá, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, né? Que é o original, depois mudaram para perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos ofendido. Né? Então, esse perdão, na verdade, é para a gente meditar a respeito disso. Essa oração é significativa, temos que aprender a perdoar. Os que nos ofendem e os que nós temos ofendido. Né? Os que nos devem e os aos quais nós devemos. Né? Tem que dar o perdão. Né? O perdão exige a correção, nós sabemos. Né?
Então corrige no nível material e dá o perdão. Perdoa. É a coisa mais significativa que existe. Qualquer oração que não tenha como objetivo, isso realmente não tem significado nenhum. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá.